Qualquer fã de futebol ou jogador sabe que a melhor defesa é um bom ataque. Aprender sobre o risco de câncer de próstata é como aprender sobre o seu adversário no futebol. Quanto mais você souber, melhor você pode escolher as melhores peças para mantê-lo fora do jogo. Comece por entender melhor seu corpo. Somente os homens têm próstata. Essa glândula em forma de nós faz parte do sistema reprodutor masculino. O trabalho principal da próstata é ajudar a tornar o sêmen fluido para proteger e nutrir os espermatozoides. A próstata se localiza abaixo da bexiga, em frente ao reto. Ela envolve a uretra como um anel, e as vesículas seminais se encontram junto à próstata e também adicionam fluidez ao sêmen. Os problemas de saúde mais comuns da próstata, felizmente, não se relacionam com o câncer. As mais frequentes são aumento do volume da próstata, hiperplasia prostática benigna, HPB, doença inflamatória, prostatite e, menos frequentemente, o câncer de próstata. Os homens que têm problemas ao urinar devem conversar com seu médico por uma avaliação mais adequada. Comumente, utilizamos dois testes para verificar a saúde da próstata, e eles são o exame retal digital, que é o toque retal, e um exame de sangue chamado antígeno prostático específico, o PSA. Homens entre as idades de 50 e 75 anos são candidatos à triagem para o câncer de próstata. Homens com o maior risco para desenvolver o câncer de próstata são aqueles com histórico familiar de ter tido um pai ou um irmão com a doença e os que têm o PSA elevado. Nesses casos, devem procurar seu médico por uma avaliação mais adequada. O que é hiperplasia prostática benigna? A próstata pode se tornar aumentada e começar a causar sintomas à medida que nós, homens, envelhecemos. O volume médio da próstata de um homem de 50 anos é semelhante ao de uma noz. Entretanto, pode atingir em alguns casos o tamanho de uma laranja, e esse aumento pode levar a uma compressão da uretra e levar ao surgimento de dificuldade para urinar. O principal fator de risco conhecido simplesmente é o processo de envelhecimento natural. Entretanto, histórico familiar, níveis elevados de glicose no sangue, o diabetes, obesidade e hábitos de vida sedentários também podem estar relacionados ao surgimento da doença. A avaliação da condição de saúde de cada homem em profundidade, um exame físico detalhado, juntamente com um exame de toque retal, são necessários. De forma complementar, o exame de urina, ultrassonografia e os seus níveis sanguíneos de PSA também podem ser utilizados para uma avaliação mais detalhada. Um aumento da próstata pode levar a danos na bexiga, infecção e mesmo danos aos rins. Uma maneira de lidar com o aumento da próstata pode ser a utilização de medicamentos que facilitam o fluxo urinário ou diminuem o volume da glândula. Há outras opções que podem aliviar os sintomas, como cirurgias minimamente invasivas, conferem resultados duradouros e mais definitivos. Para informações detalhadas sobre tratamentos disponíveis, consulte seu urologista. Nos Estados Unidos, estima-se o diagnóstico de cerca de 220 mil casos novos de câncer de próstata todo ano. No Brasil, esse número é de aproximadamente 90 mil casos novos por ano. Isso representa, para se ter em perspectiva, como um Maracanã lotado em dia de Fla-Flu. Na maioria das vezes, o câncer de próstata se apresenta em estágios iniciais, com crescimento lento e conferindo um baixo risco de disseminação. Em outros casos, a doença tem um comportamento mais agressivo e coloca em risco a vida do homem, necessitando o tratamento de forma mais breve. Embora seja raro antes dos 40 anos, o risco aumenta com o passar dos anos. Estima-se que 1 em cada 7 homens serão diagnosticados com a doença durante sua vida inteira. Homens de raça negra, PSA maior que 4, com um nódulo suspeito ao exame retal, um histórico familiar positivo para câncer de próstata, um pai ou irmão, são os que têm o maior risco de desenvolver a doença. Uma dieta com um baixo teor de gorduras animais, rica em fibras, vegetais, além de exercícios regulares e o hábito de não fumar são atitudes que podem diminuir de forma significante o risco de desenvolver o câncer de próstata e doenças cardiovasculares. Em estágios iniciais, geralmente, não causa nenhum sintoma. E quando surgem, se confundem muito com os sintomas da hiperplasia prostática benigna, como o aumento da frequência urinária, dificuldade para iniciar a micção,
dor durante a micção, jato urinário fraco, dentre outros. É por essa razão que a avaliação por um urologista é essencial para ajudar a diferenciar a origem real desses sintomas. O rastreamento é importante, pois tem a capacidade de detectar a doença antes do surgimento dos sintomas. A avaliação deve ser individualizada e seguir os protocolos sugeridos pela Sociedade Brasileira de Urologia. Todo urologista está habilitado para esse tipo de atendimento. O que é o PSA? O PSA é uma proteína fabricada pelo tecido da próstata que tem a função de liquefazer o sêmen e facilitar a motilidade dos espermatozoides. Um nível elevado de PSA não significa necessariamente que você tem câncer de próstata. Na verdade, a maioria das vezes ele reflete apenas alterações benignas da glândula. Seu urologista possui as ferramentas adequadas para diferenciar as possíveis causas de elevação do seu PSA. Bom, o que é o teste do PSA? É um teste de sangue que faz parte da avaliação do risco para o rastreamento do câncer de próstata. Como regra geral, quanto menor o valor do PSA, menor o risco de desenvolver o câncer de próstata. Uma elevação acelerada do PSA leva à possibilidade do aparecimento de alguma alteração na próstata, como inflamação, hiperplasia prostática benigna, infecção urinária e de forma menos frequente o próprio câncer de próstata. Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda iniciar o rastreamento do câncer de próstata com a dosagem do PSA, o exame digital retal, o toque retal, em todo homem acima de 50 anos de idade. E aos 45 anos, para aqueles homens com um histórico de ter um pai ou irmão que apresentaram câncer de próstata que foi diagnosticado antes dos 55 anos de idade. O seu urologista pode oferecer informações mais detalhadas sobre essa avaliação. Toque retal ou exame digital retal faz parte da avaliação física completa que deve ser feita durante a consulta pelo urologista. Uma vez que a próstata tem uma grande proximidade com o reto, que é a porção final do intestino, e com esse simples exame nós podemos detectar a presença de nodulações ou até mesmo irregularidades no contorno da próstata. O exame dura menos de 2 minutos, tem grande valor e juntamente com o PSA para o diagnóstico ainda na fase sem sintomas da doença. Não necessariamente. Menos de 1/3 dos exames de PSA alterados são causados pelo câncer de próstata. Caso o PSA e o toque retal estejam alterados, uma biópsia da próstata pode ser indicada. Entretanto, uma avaliação completa de outras possíveis causas deve ser feita pelo seu médico. A biópsia da próstata ainda é o único método capaz de identificar a doença. Nada mais é do que a coleta de pequenos fragmentos do tecido da glândula para serem avaliados microscopicamente por um médico patologista. Caso a doença seja identificada, o patologista atribui uma nota de agressividade, que vai de 2 até 10, sendo que quanto maior, mais agressivo. E essa nota de agressividade nos ajuda a estimar a probabilidade da doença crescer e da doença disseminar. Existem outros testes que auxiliam na tomada de decisão e identificação da melhor opção de tratamento em cada caso. Um PSA normal pode não detectar alguns tipos de câncer de próstata, fenômeno conhecido como exame falso negativo. Algumas vezes o teste pode sugerir a presença do câncer, quando na verdade a elevação do PSA se deve apenas a alguma outra doença benigna da próstata. Nesse caso, o teste é um falso positivo. Um exame falso positivo pode muitas das vezes levar a uma biópsia desnecessária da próstata. E um PSA elevado pode levar à detecção, muitas das vezes, de um câncer de próstata de crescimento muito lento e que não precisaria qualquer tipo de tratamento. A biópsia de próstata pode ter como efeitos adversos o sangramento urinário e a infecção, sintomas que são tratados com repouso, hidratação e antibióticos. O tratamento do câncer de próstata também pode ter efeitos colaterais, como dificuldade de ereção e incontinência urinária. Seu urologista pode oferecer informações mais detalhadas e auxiliá-lo na escolha da modalidade de tratamento mais adequada para o seu caso e com menor risco da ocorrência desses eventos.
Vigilância ativa. É um programa de acompanhamento regular, onde seu médico acompanha de perto a doença, através de exame físico regular, toque retal, avaliação completa, dosagem do PSA e eventualmente repetindo ressonância ou a biópsia da próstata. A maioria dos cânceres de próstata não representam um risco de vida e dessa forma nem todos os casos necessitam de tratamento imediato. Novos avanços de exames de imagem, testes moleculares vêm auxiliando na identificação dos casos mais agressivos. A vigilância ativa é uma boa alternativa para homens sem sintomas, longa expectativa de vida e que apresentam doença de crescimento lento e indolente. É um método que utiliza um tipo de raio-x de alta energia para destruir as células do câncer. É um método alternativo à cirurgia, também pode ser usado após o tratamento cirúrgico como uma espécie de complementação, conhecido como adjuvância, ou em casos de resgate, casos onde a doença voltou a se manifestar. Exames de imagem ajudam a identificar a área precisa do tecido que precisa ser destruído. A radioterapia pode ser do tipo externa, quando a radiação é emitida por um aparelho em uma sala especial, ou a radioterapia pode ser do tipo interna, que é a bracterapia, quando a radiação é emitida por pequenas sementes do tamanho de um grão de arroz, que são implantadas diretamente no tecido da próstata. Prostatectomia radical é um procedimento cirúrgico que remove completamente a próstata, vesícula seminal, linfonodos, que são filtros que ficam ao redor da próstata, protetores, e há várias técnicas para a remoção cirúrgica do órgão. A via clássica é a cirurgia aberta, onde uma incisão é única, é feita do umbigo até o púbis. Existe uma outra via de acesso que é a incisão perineal. Um avanço dessas técnicas que é a laparoscopia, que utiliza pequenas incisões por onde pinças delicadas são introduzidas para retirada da próstata com o auxílio de uma microcâmera. A cirurgia robótica é um avanço dessa técnica, que utiliza a mesma via de acesso da laparoscopia e oferece recursos mais sofisticados de imagem, como imagem 3D, movimentos mais delicados e precisos durante a operação, o que favorece uma recuperação mais rápida e melhores resultados funcionais. A crioterapia destrói os tecidos doentes através do congelamento e aquecimento. O médico introduz agulhas dentro da próstata que resfriam o tecido através da utilização de gases. A área de resfriamento é controlada através do uso de um ultrassom durante a cirurgia, o que diminui o risco de lesão de órgãos ao redor da próstata. De forma semelhante, a terapia focal, ou HIFU, é uma espécie de ultrassom que usa energia térmica, através de ultrassom focalizado, para destruir o tecido prostático juntamente com a doença. Esse método não requer incisões. Consulte seu urologista para mais informações. Esteja na frente da batalha contra o câncer de próstata. Tenha uma opinião bem esclarecida sobre os prós e contras e todas as opções de tratamento.